A paz do Senhor, estou aqui para gravar mais um vídeo e hoje eu queria trazer um tema muito desconfortável a nós, a nossa carne, as nossas intenções, que é sobre um grande problema que eu creio ser um problema na nossa geração, sobre a imoralidade sexual. Que eu creio ser algo grave na nossa geração sobre infidelidade, sobre fornicação, sobre adultério, sobre pornografia, sobre uma sensualidade aflorada no mundo e o pior, dentro das nossas igrejas. Eu sei que é um tema ruim de se ouvir, mas creio ser necessário ter mensagens e saber o que a Bíblia nos diz a respeito disso. E eu queria tirar no exemplo aqui das Escrituras, que também é um problema de imoralidade dentro da Igreja do Senhor, na Igreja de Corinto, onde Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo 5, que eu queria ler aqui e trazer algumas reflexões, que diz assim, a partir do capítulo 5, verso 1, que está escrito assim: É relatado frequentemente que há fornicação entre vós, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios é mencionado que alguém possua a mulher de seu pai. Primeiro eu queria dizer que a igreja de Corinto, Paulo relata no início da carta que era uma igreja que possuía todos os dons do Espírito. Todos os dons do Espírito havia na igreja, mas Paulo diz que eles eram carnais. Eles não sabiam, eles eram ignorantes nos usos dos dons, mas o que é grave é que eles possuíam todos os dons, porém eram carnais e havia um caso grave de fornicação que um filho possuiu a mulher do próprio pai. Fornicação com incesto. Isso dentro da igreja do Senhor. E eu queria trazer aqui para a nossa reflexão que nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós, cristãos, estamos fazendo dentro da igreja do Senhor. O que nós estamos vendo, como nós estamos nos comportando como membros de Cristo dentro da igreja do Senhor, isso na igreja de Corinto isso tem que trazer para a nossa reflexão sobre como nós devemos nos comportar dentro da igreja do Senhor. Em uma igreja que tinha todos os dons, para ver que ter dom do Espírito não é prerrogativa de santificação, ter dom não é prerrogativa de ser espiritual, ter dom não significa nada se nós não buscarmos a comunhão e a santificação na presença de Deus. Nós podemos ter um dom do Senhor e nos entregarmos à pornografia, nós podemos ter um dom do Senhor e nos entregarmos à fornicação, mas o Senhor não quer isso de nós. Eu queria trazer aqui a nossa exortação, onde Paulo, mais à frente na carta de 1 aos Coríntios, que é do verso 6 e a partir do verso 15, onde Paulo diz o que acontece quando nós praticamos a fornicação, quando nós nos deitamos com a mulher do próximo, o quão grave é isso na nossa vida espiritual. Capítulo 6, a partir do verso 15, que diz assim, de 1 aos Coríntios: Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomaria eu então os membros de Cristo e deles faria membros de uma prostituta? De modo algum. Nós somos membros de Cristo. E nós não podemos fazer do nosso próprio corpo como se fosse uma prostituta, diz Paulo. Ou não sabeis que aquele que se ajunta com uma prostituta é um só corpo? Porque os dois, diz ele, serão uma só carne. Eu queria parar aqui e dizer, o Senhor, no Jardim do Éden, quando ele criou Adão e Eva, o Senhor disse que os dois se ajuntariam e seriam uma só carne. Deixará então pai e mãe e se ajuntará com sua esposa e os dois serão uma só carne. A beleza do casamento é justamente essa fidelidade entre marido e esposa que nós precisamos conservar novamente.
porque nós somos um só corpo. E quando nós quebramos esse elo e traímos o nosso cônjuge, nós nos tornamos um com a pessoa com que nós estamos traindo. Ou quando nós somos solteiros e nos relacionamos com inúmeras pessoas, mulheres ou homens, nós estamos nos tornando uma só carne com a pessoa que nós nos deitamos. E isso é pecado contra o próprio corpo, e isso é algo muito grave, porque então há legiões de memórias na nossa mente, há legiões de memória no nosso corpo. A gente vira uma legião cheio de pecados, cheio de lembranças, nos tornando uma só carne quando nós praticamos a fornicação. E aí Paulo diz no verso 18, nos dá aqui o que nós devemos fazer. Paulo diz no verso 18, foge da fornicação, foge da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o próprio corpo. Ou seja, nós estamos pecando contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por um preço, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Nós não devemos fazer isso porque nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo está em nós e nós não podemos praticar a fornicação porque o Senhor nos comprou com seu próprio sangue. Nós somos corpos de Cristo e nós devemos agir em santidade, andar em santidade, porque nós somos comprados por um preço. Portanto, nós precisamos glorificar a Deus no nosso corpo, na nossa maneira de viver, em santidade, fugindo desse império das trevas que tem crescido, de pornografia, de como se a traição agora fosse normal, fosse algo natural, como se trair a mulher fosse algo indiferente. Ah, eu traí a minha mulher, ah, eu vi pornografia, ah, eu transei com alguém. No caso de pessoas solteiras. Isso é grave aos olhos de Deus. Eu sei que é incômodo ouvir isso, mas o que a Bíblia nos manda é nós fugirmos da imoralidade, nós fugirmos da fornicação. Isso é o que a Bíblia nos exorta. E aqui eu queria ler aqui 1 Tessalonicenses e dizer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O que a Bíblia nos diz sobre o que é a vontade de Deus para a nossa vida? Que está em 1 Tessalonicenses 4, versos 3 a 5. E aqui Paulo nos diz na carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 3 a 5. Porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência com os gentios que não conhecem a Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação e que nós nos abstenhamos da fornicação, que nós nos abstenhamos da sensualidade, que nós cuidemos dos nossos olhos como Jó, que fez um pacto com os próprios olhos para não cobiçar a mulher do próximo. Porque então nós não receberemos nada do Senhor se nós cobiçarmos a mulher alheia, se nós cobiçarmos aquilo que não nos pertence. E é um dos mandamentos, não adulterarás. Lá no começo da Bíblia, na lei, o Senhor já advertiu o povo sobre esse pecado grave. E como nós devemos viver? Tendo o nosso vaso em santificação e honra. Não na paixão das concupiscências, não andando segundo a própria alma, fazendo a vontade da carne e da mente, como
disse o apóstolo Paulo em uma de suas outras cartas. Não fazendo aquilo que a gente deseja da nossa carne, mas lutando contra aquilo que a gente quer. Eu sei que é difícil, mas através de uma vida de oração, através de uma vida com os joelhos no chão, nós teremos forças, nós teremos graças de Deus para vencermos isso. Porque nós conhecemos a Deus, porque nós conhecemos a Cristo, porque nós somos parte da igreja. E a igreja do Senhor tem que ser santa, tem que ser imaculada, tem que ser pura, porque então o Senhor derramará o seu vinho sobre nós, porque então o Senhor se agradará de nós, porque há um descontentamento no coração de Deus no nosso comportamento. E precisamos fugir da sensualidade, precisamos fugir da imoralidade. Amém? Então, tenhamos essa coragem de fazer um pacto com os nossos olhos, de fazer um pacto com Deus, de não trairmos, se formos casados, não trairmos o nosso cônjuge, se formos solteiros, nos guardarmos para o casamento. Façamos um pacto para não cobiçarmos aquilo que pertence ao próximo. Amém? E tenhamos o nosso vaso em santificação e honra, porque então a glória de Deus virá. Deus abençoe, um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.